Só tem tamanho. Não vou conseguir orar, não. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela vida desse precioso irmão. Te agradeço, ó Pai, pelo Brega, pela comunidade que está aqui, por todos os irmãos queridos, por aqueles que têm ouvido, têm acompanhado, têm apoiado, têm orado pelo Caio. Como um símbolo, uma demonstração, pequenininha que seja, de agradecimento. Porque quando Caio foi chamado, tantas décadas atrás, ele não falou não, ó Pai. Ele aceitou, ele abraçou, ó Pai, a teu chamado. E tu tens usado a sua vida, e que sejamos, ó Pai, honrando e agradecendo a Ti, pela forma como Tu operas nas nossas vidas, no nosso meio. Abençoa, ó Pai, toda essa comunidade aqui reunida. Abençoa, ó Pai, o nosso país que precisa de pacificação, que precisa cicatrizar essas feridas que a gente se deixou levar, ó Pai. E que a gente abrace, entregue a nossa vida ao Teu Espírito Santo para que nos enche de alegria, de luminosidade, ó Pai. E sejamos e façamos tudo isso debaixo do senhorio de Cristo, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Abençoa a palavra que vamos ouvir agora, te pedimos, ó Pai, nos nossos corações. Unge mais uma vez o Teu servo Caio. Abençoa, ó Pai, a liderança do Brega. E, ó Pai, que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não fui eu que orei, viu? Foi o Espírito Santo. E no caso do Volney, o Espírito Santo tem muito espaço para ocupar. Ó que eu emagreci. Pode ser volumado. Bom dia, gente boa de Deus, gente amada. Prazer, mais uma vez, nos encontrarmos aqui hoje. E nós saímos daqui tarde, já ontem, né? Fomos dormir, eu fui dormir já bem tarde, tentar dormir, porque eu não tinha dormido da noite anterior para ontem, e quando eu tenho que sair de casa de madrugada, fica muito difícil para eu dormir, eu que não tenho o hábito de dormir cedinho, mas ao contrário, junto com a minha mulher, que é também muito notívaga, de fato, a notívaga é ela, eu sou só o acompanhante Ela tem aquele prazer noturno especial, e eu também aprendi a gostar com ela do silêncio da madrugada, nossa vidinha só nós dois, sem ninguém, aquela coisa gostosa. E como eu vinha para cá e ela não, ficou já aquela saudade antecipada, e ficamos acordados quase até a hora de eu sair para o aeroporto. Então eu dormi mesmo no avião, 1h40, e ontem à tarde mais uns 40 minutos. E quando eu estou assim, ao invés de chegar de volta e dormir muito, eu fico meio sem sono. Então eu demorei muito a dormi relativamente pouco e com muita superficialidade o sono. Provavelmente hoje à tarde eu vá aproveitar bem melhor. E cheguei aqui, vindo no caminho para cá, a gente conversando no carro, uma conversa boa. Eu não tive nem condição de pensar
no que eu iria pregar aqui hoje de manhã. Não mesmo. Só se eu vou lá e a tua palavra vem. Eu vou e que a tua palavra venha. Quando eu ia entrando aqui já, descendo essas escadas, é que me veio uma frase de Paulo na cabeça, forte, e uma palavra que ganha uma certa recorrência em cartas de Paulo, especialmente na carta dele aos Romanos e na segunda carta dele aos Coríntios, onde ele usa a palavra sabemos repetidas vezes para as coisas mais interessantes dessa vida. E enquanto Volney orava, eu, num lapso de tempo que só a mente e o espírito explicam, fiz uma viagem longa de como eu vi o desejo de crer na minha vida se transformar em fé, e vi a fé se desenvolver e ganhar musculatura, ganhar estrutura, ganhar altura, ganhar profundidade, ganhar resistência no curso dos anos. E como eu vi aquela fé crescer para suportar coisas que no início da minha jornada eu imaginava que seriam, se me acontecessem, insuportáveis. Mas Deus não fez questão de me poupar de tudo. Graças a Ele me deu a chance de experimentar muita coisa na vida, de viver muitas vidas numa existência só, e de ver processos que às vezes as pessoas não têm nem chance de observar, irem se desenrolando, crescendo, enquanto eu lia as Escrituras e as cartas de Deus no meu próprio coração. E enquanto Volney orava e eu me lembrava disso, me lembrei do meu pai também, que conheceu Jesus por causa da palavra fé. Ele ouviu um versículo bíblico, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. E ele era uma pessoa intelectualmente arguta, ele ficou impressionado com a concisão da definição. Falou: interessante, toda a literatura dos clássicos gregos, dos filósofos aos quais eu me dediquei com tanto afinco, eu nunca encontrei nenhuma definição tão precisa, tão concisa, tão sinteticamente completa quanto esta, para definir esse fenômeno de alguém que carrega no coração essa projeção no olhar de coisas que foram gestadas pela esperança, coisas que se esperam, e firme convicção de fatos que se não veem. Hoje é mais fácil para nós, nessa geração, entendermos a ideia de fatos que se não veem, embora, quando o escritor de Hebreus fez essa referência a fatos que se não veem, ele não estivesse exatamente falando dos muitos fatos que hoje em dia se veem e que há algum tempo atrás eram invisíveis ou mesmo impossíveis, ou a eles se atribuía
até mesmo o lugar e o papel da magia. Como, por exemplo, na mecânica quântica, o próprio Einstein, que com todos os estudos dele, foi o indivíduo, junto com mais 2 ou 3 contemporâneos, que fez a humanidade e a consciência científica chegar àquela ideia e àquela percepção do mundo subatômico e ao modo como ele funcionava. Mas ele era tão diferente e tão invisível até então, eles tiveram que desenvolver supermicroscópios, mas chegaram à conclusão sobre a existência e o comportamento daqueles entes invisíveis aos olhos através de cálculos matemáticos e físicos. Depois é que os microscópios avançados identificaram as partículas subatômicas e eles constataram que a teoria matemática e física estava correta no comportamento daqueles entes invisíveis. Hoje em dia você tem o acelerador de partículas, vários deles, você simula um pequeno Big Bang no acelerador suíço, você mostra a quase não matéria, o bóson de Higgs, totalmente invisível aos olhos, e que eram coisas, todavia, que existiam, mas que eram invisíveis aos nossos olhos. Paulo, ou o escritor de Hebreus, quando disse aquilo que os olhos não veem, que a fé acessa não só coisas que se esperam, mas ela tem a firme convicção de fatos, de fatualidades invisíveis, e que hoje eu ilustro dizendo, nós temos acesso a factualidades invisíveis. São factualidades invisíveis aos nossos sentidos, mas são mais factuais do que os macrofatos universais. Porque tudo que a gente chama de grande no universo é feito a partir de átomos que são constituídos de partículas subatômicas, existentes numa complexidade enorme e que se comportam de modo diametralmente diferente de tudo que existe no universo visível, chamado de macrocosmos, aonde tudo tem uma regularidade, mensurabilidade, estudabilidade, cientificabilidade muito mais acessível já desde a antiguidade para os astrólogos, astrônomos que se dedicavam aos céus em todas as culturas do mundo. E Einstein, como eu ia dizendo, que foi o grande expert, que foi o Pelé da física. Acabei de ver sentado ali que o Pelé partiu hoje de manhã para a eternidade. E o Einstein foi o Pelé da física, ou o Pelé foi um Einstein do futebol, porque o Pelé fez tudo o que esses meninos maravilhosos de bola aprenderam a fazer e se especializaram em fazer, e o Pelé, que era um só, fazia tudo o que todos somados fazem. E não aprendeu com ninguém, não teve modelo. O modelo era ele. Mas voltando aqui ao que eu estava dizendo, o Einstein ficou tão bolado com o funcionamento da mecânica quântica que ele chamou de Spooky Science, que era uma ciência da assombração, ciência fantasmagórica, que ele não queria nem considerar ciência, porque ele dizia, como é que eu posso chamar isso de ciência, se o olhar do observador altera o objeto observado, se nesse ambiente a mesma partícula pode ocupar 2, 3, 4, 5 lugares no espaço-tempo simultaneamente, o que no macrocosmos é impossível. Como é que eu posso chamar de ciência? E ele foi enumerando o Spooky Science, aquela ciência de bruxaria, onde os
meios e os sistemas que operavam ali dentro eram completamente diferentes do que faz a Terra girar em torno do Sol 365 dias e 6 horas, os atrasos mensuráveis só com computador e relógio atômicos, a oscilação de 23 graus para um lado, 23 para o outro, 23 para um lado, 23 para o outro. Se fosse 23,5, danava tudo. Se fosse 22,8, arrebentava tudo. Tem que ser daquele, não pode ter alteração. Agora, no mundo quântico, é tudo diferente, nada é permanente. Nesse universo aqui, eu posso olhar e saber que eu vou encontrar Vênus toda madrugada. 4 horas da manhã, você olha, ela está lá grande, parece até um OVNI de tão grande na tua cara, iluminada, quando o dia vai começando a clarear, todo dia está ali na mesma posição. Todas as culturas do mundo estudaram e chegaram às mesmas conclusões, marcaram os mesmos pontos, ainda que em lugares diferentes da Terra, com os cálculos adequados, foram precisos. Mas era o único mundo que conheciam. E o Einstein abriu a porta para a gente entrar na física das assombrações, nessas coisas, nesses fatos que se não veem. Não morreu, não. Foi uma fake news. Foi alguém que não gostou da derrota do Brasil. Não tem, não, eu prefiro interromper. Ainda bem, porque são coisas que se esperam, e eu não estava esperando a morte do Pelé, e fatos que se não veem, que nem aconteceu, né? Ele está deitado lá na cama. Vamos fazer uma visita a ele, está aqui do lado, a gente vai lá e vamos fazer uma oração pelo Pelézinho. Então, voltando aqui para nós, o fé. E eu vi meu pai ficar tão impressionado com aquela palavra, ele voltou para casa escondido, não disse nada a ninguém, e pediu à minha mãe: você podia abrir para mim a Bíblia em Hebreus 11:1? Ele detestava a Bíblia, qualquer coisa que tivesse a ver com o Evangelho. Nós levamos um susto à mesa quando ele disse aquilo. Aí a minha mãe, assustada, apavorada, spooky, se assombrada, foi lá e abriu Hebreus 11:1. Aí ele leu, falou: que coisa impressionante. Vou ler esse capítulo aqui. Aí leu tudo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Quando acabou, ele disse: que coisa linda, shakespeariano esse texto. Como é que um homem que já leu tantos clássicos e tantos filósofos nunca leu um texto bíblico com essa beleza literária? Para mim isso não é palavra de Deus, mas é uma literatura da pesada. Vou ler essa literatura. Aí abriu em Gênesis. Mamãe, mais do que marota, esperta, já tinha tido a dose dela de incompreensões e continuava sem compreender quase tudo na Bíblia. Falou: coitado, eu que já me converti com a mãe crente, não tinha alternativa, agora ele vai engatar num negócio desse. Ele abriu em Gênesis. Aí ela disse: ele vai ter problema com a história da criação, esses 7 dias que está aí, parece uma semana, embora seja um dia com D maiúsculo, dando a entender que era um tempo de outra natureza, eras, períodos, aeões, mas o povo literaliza tudo. E ela ficou preocupada. Aí, se ele não vai passar aqueles milagres de Êxodo, o mar se abrindo para lá, para cá, pão caindo do céu, e fogo que vem, que consome os malfeitores, e terra que se abre, Jordão que para, e é muita coisa para ele, que é tão cético, quase tão cínico. E aí falei: e o Levítico, meu Deus, ele é um homem da lei, ele é advogado brilhante, ele vai engatar naquilo ali, é uma lei tão tosca.
até a nossa Constituição daquela época, que era antiga, não era de 88, já era melhorzinha do que a lei de Moisés, em relação a penalidades humanas, era muito mais humana e generosa, atualizada, ele não vai aguentar. E aí, falou, meu amor, não lê esse livro é diferente dos outros todos que você já leu. Esse aqui, a gente tem que ler primeiro o final para poder entender o início. Ela, sem querer, estava dando a ele o que eu ensino a minha vida inteira, que Jesus é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras, que eu vinha desenvolver para mim como consciência teológica e hermenêutica a partir daquela intuição simples de uma mulher que só não queria que o marido ficasse atrapalhado com a Bíblia. E falou, leia primeiro o final, que aí ela pensou, depois de Jesus, ele vai aguentar Moisés, vai aguentar Davi, vai aguentar todo mundo. Depois de Jesus, a gente aguenta qualquer coisa. Então, leia primeiro aqui, e abriu em Mateus. E aí ele, no mesmo dia que ele leu Hebreus, todinho, no capítulo 11, ele foi para Mateus, e leu Mateus, Marcos, Lucas, João, e chegou ao capítulo 19 de João, às 2 horas da madrugada daquele domingo, que tinha começado aí pelas 3 da tarde, para ele a leitura, e vocês vejam como ele foi ficando ávido, e chegou no capítulo 19 de João, sem nunca ter tido catequese aprofundada de ninguém, discipulado, coisa nenhuma, ele compreendeu que a maioria esmagadora dos crentes morre sem entender. E ele entendeu assim, foi a primeira coisa, ele falou, eu matei Jesus, fui eu. Não foram judeus, nem foram os romanos, essa trama aqui é uma trama circunstancial. Jesus morreu pelos meus pecados. Se eu fosse a única criatura humana da terra, aquela cruz teria se erguido por causa de mim, e caiu de joelhos chorando e dizendo, me perdoa, eu te matei, fui eu quem te matou. Não foi a humanidade, nem foram os judeus, nem foram os romanos, fui eu, Caio, Fábio, filho do João Fábio, filho da Maria Josefina Lavínia Nascimento de Araújo, fui eu que te matei. E me perdoa. E na mesma hora ele começou a ouvir a voz de Deus falando com ele, aquela voz estrondando no coração do agnóstico. Eu disse a vocês ontem que quando o cara é ateu, o agnóstico é muito mais fácil para ele. Chega sem aquele monte de lixo para ser tirado, e já entra fácil. E ele absorveu aquilo, começou a ler a Escritura, e 3 meses depois ele era professor da classe de escola dominical da Igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco, em Niterói, dando aula para todos os presbíteros e diáconos da igreja, e frequentava aquela classe onde ele foi convidado pelo reverendo Antônio Elias para ministrar. O reverendo Davi Glass era a 4ª geração de missionários ingleses, alguns outros pastores que estavam lá, homens instruídos, presbíteros cultos, mas a compreensão do Evangelho que ele adquiriu foi tão instantânea, foi uma revelação tão súbita, que o reverendo Antônio Elias disse, não, é o senhor quem vai dar a aula. E o conhecimento que ele tinha já do Novo Testamento ultrapassava o da maioria das pessoas. E não era por leitura de livro, era compreensão do texto. E lendo e entendendo, lendo a Bíblia como se lê um outro livro qualquer, tentando fazer sentido, fez todo sentido, é óbvio, para ele. E a vida dele não parou mais, e eu vi como ele foi desenvolvendo a fé. 3 meses depois, ele teve o primeiro caso dele com um endemoninhado brabo, que chegou na igreja, todo mundo fugiu.
os crentes maduros, todo mundo por aqui. Demônio brabo desse eu não fico para ver, não. Aí o papai falou, mas escuta, é só falar em nome de Jesus, não mudou nada, está tudo igual. Está tudo na validade com Jesus. E aí foi lá, podem me levar, pegou a muletinha dele, foi lá no lugar, o cara quebrando tudo, ele falou baixinho, em nome de Jesus, a quem eu sirvo, eu te ordeno, deixa esse homem já. Falando baixo, o demônio saiu, falou, agora senta comigo que eu vou te ensinar o que eu aprendi. E a vida dele começou. No mês seguinte, um cliente dele chegou no escritório aos prantos, dizendo que o filho tinha acabado de levar um tiro de uma espingarda de ar comprimido e tinha vazado o olho. E iriam extirpar o olho do menino no dia seguinte. E o homem chorava, dizia, ele só tem 13, 14 anos, um garoto tão bonito, doutor Caio, vão tirar o olho dele. Naquele tempo não era como hoje, onde você põe um olho substituto, um avatar do teu olho, e fica bem bonitinho, quase indiscernível. Naquele tempo era aquele olhão de vidro esbugalhado, que você ficava ali, aquela coisa saltava. E o pai já preocupado com o garoto da adolescência, as meninas, vai ter uma dificuldade a mais na vida. Aí o meu pai falou a ele, olha, eu não posso lhe dizer nada, mas o senhor sabe, eu acabei de conhecer a Deus e eu tenho crido que tudo que Jesus fez, ele disse que a gente podia fazer também. E até coisas maiores, porque ele ia para junto do Pai. E eu me tornei uma criança dessa fé, eu creio em tudo que ele disse, sem duvidar de nada. E falou, eu vou orar pelo seu filho, vamos orar. E foi no dia seguinte até a loja desse cliente dele, e umas 10 da manhã se ajoelharam juntos, a operação seria às 2 da tarde, e ele orou com esse senhor Barros, pedindo a Jesus que tivesse misericórdia do filhinho dele, e que desse um olho novo ao garoto. É uma coisa difícil você ver um crente falar isso, né? O R.R. Soares diz, levanta o braço, está conseguindo? Glória a Jesus, vamos lá, e agora a perna, e vai. 3 horas depois que a pessoa sai dali, o braço já não ergue mais, voltou tudo outra vez. Mas ele estava ali, pedindo para Jesus dar um olho novo para o filho do cliente dele. E levantou, disse, seu Barros, o que vai acontecer está nas mãos de Deus. Agora, se Deus está precisando de alguém que entre com fé nessa história, Ele me tem todinho, porque eu sou todo fé. E foi para o escritório. Quando foi mais tarde, vem esse homem ao escritório dele, aos prantos, se jogou no chão chorando e dizendo, que Deus é esse? Porque foi para o hospital. E o médico disse, olha, daqui a pouco eu volto, não vai ser complicado, o resto vai ser tratamento para a gente até adaptar a prótese, tudo isso mais tarde, e ele vai ter que se acostumar, a vida dele vai mudar. Mas o senhor espere aqui. Daqui a pouco o médico sai de lá, menos de 2 minutos depois, segurou esse homem, sacudiu ele assim, falou, escuta, como é o nome do seu Deus? Ele falou, por quê? Ele falou, porque eu tirei o tampão para começar a asepsia da cirurgia e o olho do seu filho está bom, não sofreu nem um arranhão, e ele estava vazado, furado, veio tudo para fora, não tinha mais olho lá, está um olhaço. Como é o nome do seu Deus? Porque eu acabei de ver um milagre bíblico. O médico
E ele disse, eu vou perguntar, e foi saber para o papai, chegou já chorando. E eu vi meu pai ir de fé em fé, sempre na maior simplicidade, nunca com estardalhaço, nem com gritaria, tudo simples. Uma vez nós fomos orar por uma mulher cujo marido dizia que estavam saindo vermes enormes da vagina dela. Vocês imaginem o nível de falta de higiene, de doenças venéreas acumuladas, de coisas ruins dele passadas para ela, e ela nunca tratada, dois muito pobres. E nós nos enchemos de compaixão, chegamos lá, e eu me lembro muito bem da mulher com a perna aberta, com aqueles bichos saindo, um negócio horrível. E o papai botou a mão na cabeça dela e falou baixinho, Jesus, tu podes tirar tudo isso daí, devolver saúde plena a essa mulher, saúde plena. Amém. Deus abençoe vocês, nós temos outras visitas a fazer, estamos indo. Quando foi à tarde, o marido dela estava lá em casa desesperado, ela disse que sentiu o fogo entrando nela, que saiu queimando a vagina dela e o útero e tudo. Não tem mais nada, ela está saudável, limpa, sem coisa alguma. E o papai disse, leve ao médico, para o médico dar testemunho do que Jesus fez na vida. E com casos assim aconteceram tantos e tantos, não foram dezenas, nem algumas centenas, mas milhares de casos, durante aqueles quase 70 anos, 58 anos de prática ministerial, porque ele já se converteu com alguns anos adiante. Talvez nem isso tudo. Talvez eu até já tenha mais tempo de ministério do que ele tinha quando morreu. Mas o fato é que essas coisas aconteciam e para ele eram absolutamente naturais. E ele, quando alguém dizia, o senhor não fica preocupado de que Deus use tanto para tantas coisas sobrenaturais e miraculosas? E ele disse, olha, eu ando com uma muleta, minha perna é seca desde 1 ano de idade, eu tenho de que me gloriar. Se eu tivesse poder, minha perna já estava boa há muito tempo. E eu tenho tanta convicção de que foi Jesus que me deu essa perninha defeituosa, que eu nunca nem pedi para ele curar. Eu acho que eu ia ficar sem uma parte minha. Ela me completa tanto. Agora, na vida dos outros, é a coisa mais normal, não foi o que ele disse? Que aconteceria se a gente não duvidasse. E eu não duvido. Eu não duvido. Eu, às vezes, sei que ele não vai curar, porque as pessoas não têm fé ou estão com o coração bloqueado. E aí eu nem insisto. Agora, tem outras que eu vejo fé. E quando eu vejo fé, eu entro com a minha, que não tenho dúvida de nada, juntam as duas e é explosão pura de milagre divino. Eu fui vendo essa fé e se transformando numa coisa cada vez mais calma, quieta, mansa, até que ela atingiu níveis de sublimidade. E eu olhando para aquilo tudo, acompanhando, eu fui embora de Manaus para o Rio de Janeiro, para dar continuidade ao meu ministério lá. Eu já não convivia mais com ele todos os dias, mas minha mãe me contava as coisas que estavam acontecendo, sempre coisas miraculosas que ele vivia com uma naturalidade imensa. Mas quando eu chegava lá agora, ele já nem tinha nenhuma história para me contar, eram outros que me contavam, ele mesmo não tinha nem vontade de narrar mais coisa nenhuma. E ele só falava da glória de Deus. Meu filho, eu estou impressionado com a glória de Deus. Eu digo, como é que você está impressionado? Eu entro nela. Meu Deus, meu filho, cada vez mais, que coisa maravilhosa.
é você ficar cara a cara com o sublime. E eu sabia do que ele estava falando, eu experimentava frequentemente coisas desse tipo, mas parecia que ele estava a cada dia vivendo mais dentro dessas coisas. Saía para te cumprimentar e voltava para lá, não é? Era uma outra dimensão dentro da qual ele foi entrando. Até que, depois de muitos anos, um dia a minha mãe me ligou e falou: olha, aconteceu uma coisa aqui com teu pai que talvez só você consiga arrancar por causa da intimidade tão grande que vocês têm. E pergunta a ele, porque eu já perguntei, ele só chora e não fala nada. E aí eu liguei e falei: paizinho, mamãe me falou isso, o que aconteceu? Aí ele falou: quem me dera poder contar, filho, eu não consigo. E aí a mamãe já veio, pegou o telefone e falou: ele está banhado de lágrimas aqui, e sem nem falar. Aí depois ele voltou e disse: quando você vier a Manaus, eu vou tentar ver se eu converso com você sobre isso. Sem promessas. Uns meses depois, eu cheguei a Manaus, e eu querendo a conversa, fomos para o meio da floresta, sentamos lá, ele mandou fazer uma fogueira, como a gente fazia desde menino, e eu adorava aquilo tudo, as guaribas cantando, os animais, a floresta densa, uma maravilha, os sons da noite. E eu pedi para ele me contar, e eu olhei a luz da fogueira nele, iluminando o rosto dele, eu só via aquelas lágrimas grossas escorrendo pelo rosto do papai, e ele fazia assim com a cabeça. Aí, no dia seguinte, de novo, e ele derramava lágrimas e fazia uma negativa. Foi assim durante 3, 4 dias. E ele dizia: filho, eu não consigo. Aí eu parei de tocar no assunto, cheguei lá numa determinada hora, e aí ele disse: senta aqui, porque eu acho que hoje eu vou conseguir. Eu estou orando tanto para eu conseguir te contar o que aconteceu, eu quero tanto que você saiba, e o Senhor vai me dar forças. Aí eu falei: então me conta. E ele disse: eu estava aqui, sozinho aqui no mato, na floresta, na casinha que ele tinha lá no meio do mato, bem simples, e ninguém ficou para dormir comigo, eu mandei todo mundo embora, que eu queria ficar uns 2 ou 3 dias em silêncio, e eu comecei a glorificar a Deus, a entrar naquela glória, a ver a grandeza da criação, a beleza e tudo que eu consigo reunir de compreensão sobre quem Ele é e sobre as obras das mãos dEle. Meu coração foi se enchendo daquele namoro eterno, daquela ternura, daquela vontade de ser absorvido por Ele. Eu quero ser absorvido nele. Eu não vejo a hora de ser absorvido nele, meu filho. E as lágrimas escorrendo. Eu falei: e aí, pai? Aí ele falou: e aí eu fui. Aí eu falei: como assim? Ele falou: sabe aquele negócio de Paulo, lá em 2 Coríntios 12, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe? Aí eu falei: sei, aconteceu comigo. Aí eu falei: o senhor me fala isso assim, desse jeito? Aconteceu comigo. Mas o que você quer que eu faça? Eu não consigo nem te contar. De tão para além do narrável que isso é. Falei: tenta, pai. Aí ele chorou de novo, chorou e falou: eu entrei nessa glória. Ela foi antecipada para mim. E eu não tenho como te contar. Eu falei: assim não tem graça. Você me traz até aqui, depois diz que não tem como contar. Aí ele disse: é porque não tem como contar, Caio Fábio. E disse: Paulo estava errado na tentativa dele. Eu digo: como?
Ele disse que viu e ouviu coisas inefáveis, às quais não é lícito aos homens referir. Ele falou, pois é isso. Ele estava errado nisso aí. Porque não é que não seja lícito aos homens referir. É porque é irreferível, meu filho. Você tem permissão para tentar. Agora, se você tiver amor, temor, e estiver impregnado e tiver sido algo real, não tiver sido uma projeção mental, você tiver entrado na realidade, aí você não consegue descrever. Porque está para além de toda a descrição, não há parâmetro. São as coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, que nunca subiu a nenhum coração, ninguém jamais teve aquela percepção e estava eu lá. Sem referência narrativa nenhuma, sem códigos de equivalência, sem palavras para descrever, de modo que o melhor a dizer é nada. E só te dizer que é. E eu não vejo a hora, eu estou sentindo até uma coceira já nas costas. Tem uma asinha que eu acho que está crescendo aqui, que eu estou sentindo um desconforto. Eu roço assim, porque eu acho que elas vão subir. Daqui a pouco você vai olhar para mim, eu vou e eu só tenho assim pena da sua mãe. Não queria deixá-la, minha velhinha, mas a vontade que eu tenho de ser chupado para aquela glória não tem tamanho, meu filho. Agora, não vou nunca pecar contra o que eu vi tentando narrar o inenarrável. E ele foi assim até a morte. E na morte, a morte dele foi a manifestação de fé. E eu estou falando de fé porque começou com fé e terminou com fé. Ele ficou 60 dias no hospital, morreu 13 vezes, foi ressuscitado as 13 vezes, teve um dia no qual ele morreu 3 vezes. Numa dessas vezes ele ficou meia hora morto. E aí o enfermeiro Hilton falou, não, esse é o meu Highlander, porque o hospital já tinha apelidado papai de Highlander, porque o cara não morria, já tinha ido várias vezes, morreu dessa vez, lá vinha ele dar uma piscadinha para o médico, depois, do nada, aí esse enfermeiro falou, não, eu vou fazer mais umas massagens, já tinha massageado mais de 2 horas, e começou a massagear, aí o papai abriu os olhos, deu uma piscadinha para ele, falei, oi, para o Hilton. O Hilton levou um susto que quase sai correndo, e aí eu estava embaixo, me chamaram, ele voltou, aí eu cheguei, fiquei ao lado dele, e eu falei, pai, você quer saber quantas vezes você já morreu e ressuscitou? Aí ele fez 5 com a cabeça, eu falei, essa é a 13ª. Aí eu vi que ele queria me perguntar uma coisa, mas ele estava falando com dificuldade, traqueostomizado. Eu falei, você quer saber quanto tempo você está aqui, é isso? Ele falou que sim, eu falei, 6 meses. O papai detestava dar trabalho para qualquer um, ele nasceu para tirar peso dos outros e não botar peso em ninguém. Eu vi que ele ficou passado, porque ele já tinha me feito prometer que eu jamais o alongaria na morte. Quando você vir que eu estou morrendo, deixa eu ir, por favor, não fica adiando, porque você chama e eu volto. Toda vez que ele ia, os médicos davam injeção de adrenalina, 13, 14, o coração não respondia nada, eles me chamavam, pastor, chama ele, pastor. Aí, desde a primeira vez, aí eu ia lá, eles sabiam que nós tínhamos uma grande intimidade espiritual, e eu chamava, papai, sou eu, seu filho, Caio Fábio, vem, meu pai. Aí ele abriu o olho, sim, Caio Fábio. Os médicos foram ficando chocados com aquilo. E virou
um evento no hospital, 2 meses daquele negócio. E ele às vezes voltava, numa dessas vezes em que ele ficou mais tempo dado como morto, ele voltou e falou bem baixinho, com dificuldade labial, mas eu compreendi tudo. Ele me disse: meu filho, eu saio e eu vejo o que está acontecendo nesse hospital, eu ando por aqui, e porque ainda não deve ter chegado a hora de eu ir de vez, eu fico vendo, tem coisas lindas acontecendo aqui, tem gente partindo com uma luz de glória que eu conheço muito bem, e eu vou e quase que ajudo eles a irem, e eu sei que eu já não estou lá no meu corpo, mas também ainda não fui. Mas, por outro lado, tem um pessoal que está partindo numa escuridão, meu filho, numa treva, que eu chego a chorar de angústia, fora do corpo, vendo a treva dessas pessoas. E dizendo isso tudo com lágrimas dos olhos, aí me fez prometer que da próxima vez eu não o chamaria. Aí ele teve aquela melhora da morte, assim, uns 3, 4 dias antes a pessoa dá uma melhorada, reúne todas as energias, mandamos colocar uma UTI móvel lá em casa, o hospital providenciou, os nossos amigos, todos, e que ele iria voltar para casa. E eu me preparei para ir buscá-lo, fiquei morando com ele lá. Vou te levar amanhã cedo para casa, pai. Aí, pois bem, eu fui em casa tomar um banho para voltar e pegá-lo. Quando me chamaram e disseram: olha, ele está indo e não tem mais nada, só você vindo chamá-lo. Vem chamar, pastor. Aí eu nem consegui tomar o banho, meia volta, corri para o hospital. Cheguei lá, ele: chama ele, pastor. Os médicos, estava todo o grupo de médicos em volta da cama do papai, plantonistas, aqueles intensivistas. Chama, pastor, chama. Falei: não, eu prometi a ele que dessa vez eu não chamo, não, dessa vez ele vai. Aí o coração dele parando, tinha caído para uma coisa mínima de 18, e batidas mínimas, imagina, 18 batidas num minuto, é praticamente nada para um coração. E o médico disse: olha, ele está indo, chama. Eu falei: não. Aí eu só falei no ouvido dele, falei: paizinho, meu amorzinho, chegou o dia, chegou a hora, e você vai encontrar o amor da sua vida, o sentido das nossas existências. Hoje é o dia, hoje é a hora. Daqui a pouquinho você vai tomar posse do que te está preparado desde antes da fundação do mundo. E logo, logo eu também estou chegando lá. E você vai encontrar tanta gente linda que já está lá. E eu comecei a dizer o privilégio que eu tinha tido de tê-lo como pai. Eu não podia nem avaliar o Leviatã que eu teria sido, o monstro terrível, se eu não tivesse tido aquele pai que amansou o bicho e o transformou num pet de Deus. E eu fui agradecendo, agradecendo, agradecendo tudo que tinha acontecido, inclusive eu já tinha me divorciado, todo mundo tinha me odiado, o ódio não foi só nacional, foi na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. Eu já era uma figura das mais conhecidas no mundo cristão da época toda, provavelmente fosse um dos 2 indivíduos mais requisitados para todos os grandes eventos mundiais, e eu estava ali dizendo para ele, e muito obrigado, porque você que conhece a minha alma mais do que qualquer pessoa, conheceu o dia da minha maior fraqueza, depois de pastor,
E você não me desprezou. Você só pediu para eu contar. E quando eu contei tudo, sem esconder nada, você só segurou da minha mão com lágrimas nos olhos e me disse: que bom que você está de volta. Obrigado, Pai. Eu tive um pai que era a cara de Deus. E é por isso que eu tenho essa confiança tão arreganhada em Deus, que eu aprendi com você. E agora você vai, eu vou continuar a minha jornada. Mas eu estou vestindo a tua capa de fé. Eu sempre criei. E agora eu vou crer ainda mais. E aí o coração dele foi subindo, foi para 98. As adrenalinas que o médico dava não moviam nada. A minha conversinha no pé do ouvido dele, ele foi para quase 100. Aí minha mãe chegou, ele tinha baixado já para 20. Aí ela veio: meu amor, meu velhinho, e começou a falar com ele, aquela fala de amor, de paixão da vida inteira, e o coração dele lá para 100 de novo. E assim foi com os 17 membros da família que conseguiram chegar. As minhas outras 2 irmãs, os filhos delas, que moravam lá àquela altura, todos vieram, até que veio o último netinho presente na cidade, que chegou e falou para ele: meu avô, você foi meu pai. Meu pai me deixou quando eu era criança, mas eu não tive falta de pai. Você foi o melhor pai que eu podia ter tido, e um avô incomparável, e obrigado pelo que você fez com a minha alma. E quando ele acabou e se despediu do papai, eu falei: agora saiam todos, ninguém do lado, ninguém fala, deixa ele ficar quieto, só a mamãe com ele, e em silêncio. E ele foi, aí fez a flatline lá assim, eu olhei para o céu e falei: pronto, voou. E eu voltei de lá para casa, em Brasília, e quando eu entrei em casa, a Adriana falou: o que aconteceu com você? Eu falei: por quê? Ela disse: você está resplandecente, tem uma coisa exalando de você que não estava antes. Aí eu falei: eu não posso, tem nem como te contar o que aconteceu comigo. Sabe a minha conversão? A primeira conversão se tornou uma coisa de infância. E a terceira, e a 10ª, e a 20ª, porque todos nós que temos um pouquinho mais de consciência sabemos que a gente se converte muitas vezes no curso da vida. Não é conversão a Jesus, é conversão à profundidade de Deus em você, a confiança nele plantada em você, o amor, o perdão, a graça, a generosidade, a capacidade de não levar nada pregado em você, e andar livre, limpo, solto, puro, perdoado. Não importa o que o mundo inteiro queira atribuir a você, você sabe que você é justificado, você sabe. A única coisa que eu consegui, eu creio que dizer a ela, foi que antes eu cria. Antes eu cria. Agora eu sei Deus em mim. É só o que eu posso te dizer. Eu cria que eu podia pegar quase nele assim. Eu cria. Nunca tive crise de fé, eu sempre criei. Mas agora é diferente. Parece que eu não preciso mais crer. Parece que eu sei Ele. Que de algum modo eu entrei nele de uma forma diferente, e que eu estou vendo a vida através disso,
E se eu era desassombrado, desamedrontado, com ímpetos que a maioria das pessoas não tinham, coragem de enfrentar coisas, agora eu não tenho nem esses sentimentos mais a oferecer, simplesmente as coisas se tornaram, elas são, eu não tenho nem que evocar, elas já estão presentes, eu não tenho que falar nada, não tenho que me lembrar de coisa alguma. Deus está me pensando todo dia e eu me sinto pensado nele, amado nele, provando a graça dele. Por isso é que eu disse que Paulo, que diz, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, um texto que todos nós aprendemos, porque todas as coisas cooperam, porque sabemos, a palavra é sabemos, que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. Nós sabemos. Começa assim, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Já imaginou o que é você, de fato, saber isto? Não tem golpe mais desgraçado no azar, nem na miséria, nem no diabo, nem no inferno, nem no mundo inteiro, do que você saber disso. Eles aprontam tudo. Essa vez a gente pegou ele. Eles só não sabem o que você sabe. Que o que eles construíram de pavoroso é apenas um adubo glorioso para o teu bem, para você melhorar, para você ficar mais humano, para você ficar mais arguto, para você ficar espiritualmente mais enraizado, para você ter sua âncora mais atada, ataviada ao trono da glória, mais conectado, mais direto, mais cara a cara, sabendo que não importa o que aconteça, eu já sei qual é o resultado de qualquer coisa, eu só tenho melhorado. Até o que de pior já me aconteceu como homem adulto, que não foi perder um filho ou 2 filhos, dói, especialmente o filho de 22 anos, uma dor que não dá para explicar também. É melhor nem falar sobre o assunto. Mas eu só saí melhor. Não foi a minha maior dor. A minha maior dor foi quando eu pequei. E quando eu, na consciência que não me deixou um segundo, eu pequei consciente, sabendo o que eu estava fazendo, conhecendo a Jesus, não de Bíblia, de Novo Testamento, nem de doutrina, nem de seminário, nem de teologia, nem de teólogo, nem de filosofia, conhecendo a Ele na minha vida, no olhar do diabo apavorado, me vendo Cristo em mim, vendo graça, vendo o poder do perdão que cura, vendo a ministração da palavra que dessomatiza misérias na vida das pessoas, vendo tudo que de bom pode acontecer meramente pela palavra do Evangelho. Mas aquilo tudo foi ficando pequeno perto desse ar sublime, dessa oxigenação. E mesmo naquele dia horroroso, quando eu consumei o ato do meu pecado, eu tive uma visão.
de uma catedral enorme, com torres que entravam no céu, pareciam feitas de vidro ou cristal, eram transparentes, linda aquela edificação, ruindo todinha, e aqueles vidros ou cristais vinham lá do alto daquelas abóbadas, caindo nas minhas costas, e eu ficava todo lacerado. E ao mesmo tempo eu sabia que o que eu tinha feito qualquer um podia fazer, mas eu não, porque eu sabia demais, eu conhecia demais, eu tinha provado demais para consentir que algo daquele tipo acontecesse. Mas em momento algum eu duvidei de nada sobre ele em relação a mim, de mim em relação a ele, nada. O que era e ninguém desfazeria, isso eu sabia. Sempre soube, mas agora, depois da partida do meu pai, depois daqueles 2 meses de vida na Twilight Zone, entre este mundo e o vindouro, acompanhando ele ali naquele limbo glorioso, eu voltei dali sabendo mais do que nunca. Não só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas sabendo tudo mais que Paulo vai falando, e eu não vou ter tempo para mencionar todas as coisas, mas se você olha em 2 aos Coríntios, você vai vendo, e veja, pode ver no seu celular mesmo, fazendo uma pesquisa, na versão que eu leio, que é da Bíblia João Ferreira de Almeida, versão revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, procure a palavra sabemos, em 2 aos Coríntios. Ele começa a mencionar, a partir do capítulo 4, as coisas que sabemos, que ele sabia, sabemos. E ele vai mencionando cada uma dessas coisas, porque todas as coisas existem por amor de nós. Ele disse, isso nós sabemos. Por isso, nós não desanimamos, porque sabemos que mesmo que o nosso homem exterior adoeça, se corrompa, envelheça, fique caquético, o nosso homem interior, todavia, se renova de dia em dia. Sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação neste mundo produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós, portanto, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Portanto, sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpício aqui, se desfizer, esse tabernáculozinho de peregrinação, essa barraca do deserto, se desfizer, ficar puída, se acabar, sabemos que nós temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus, sabemos. E ele prossegue dizendo, por isso temos sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo ainda estamos ausentes do Senhor, visto que aqui andamos pela fé e não pelo que vemos, mas nós vamos ficar cara a cara com o Senhor, isso sabemos. E ele vai repetindo e recorrendo a essa certeza de glória em glória, eu sei, eu sei, eu sei, e faz essas afirmações completamente chocantes, que só pode fazer quem sabe. Como ele diz, temos este tesouro, que é um tesouro, imagina o que eu estou dizendo aqui para vocês. Qual é o coach que tem essa certeza, baseado no coaching? Quem?
Isso é um negócio que o Elon Musk não sabe nem por onde começa. Ele vai botar 1 milhão de pessoas em Marte, é o projeto dele. E comprou o Twitter e os outros fundaram o Ku para competir com ele na outra plataforma. E um cara muito estranho, muito esquisito. Pode saber muita coisa e poder muita coisa, mas isso aqui, ele não sabe nada disso aqui. Nada. O melhor que ele acha que sabe é quando isso termina e a gente não sabe nada, porque não tem mais nada para saber, a gente volta a fazer parte da matéria orgânica e depois inorgânica e depois mineral do universo, e é só isso. Agora, saber isso, que todas as coisas cooperam para o bem, e que mesmo as mais trágicas são adubo o tempo todo, como ele afirma aqui, esse vaso é de barro, mas a excelência do poder que me habita é incomparável. Aí ele diz, sendo um vaso de barro, habitado pela excelência do poder de Deus em nós, em tudo somos atribulados. Em tudo. Aí vem essa adversativa, porém, não angustiados. Tribulação demais, mas o coração está sem angústia. Frequentemente, as pessoas estão sem nenhuma tribulação e com o coração cheio de angústia. É o paciente que mais dá trabalho, é esse, psicologicamente falando. Porque quando você trata de alguém que tem todas as razões do mundo para estar infeliz, é fácil tratar. Agora, quando você pega pessoas que têm tudo que qualquer um poderia querer, e inclusive o que eles próprios desejavam, e eles não sabem nem o que querem, ou se querem, não sabem explicar por quê, que apesar de tudo, são habitados por uma angústia que não cessa. Paulo diz, atribulados em tudo, mas andando com aquela angústia de nada, nunca. Perplexos, chocados, muitas vezes, mas desanimados, desistentes, jamais. Perseguidos o tempo todo, mas nunca com a experiência do desamparo. Mesmo que o mundo inteiro me persiga, eu sou amparado de dia e de noite, ainda que ninguém o saiba, mas eu sou habitado pelo amparo. Abatidos tantas vezes, porém nunca destruídos, levando sempre, todo dia no corpo, o morrer de Jesus, a entrega a Jesus, as renúncias ao pecado, à arrogância, ao ódio, à maldade, o que significa carregar o morrer de Jesus nesse corpo mortal, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, faz parte, para que também a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. Isso pode começar a exalar daqui, já. Ninguém precisa esperar a glória chegar, ela vem, e ela te habita, e ela te possui, e ela te fortalece, de modo que em nós opera, muitas vezes, a morte, pelas renúncias, mas naqueles sobre os quais a palavra da vida que sai de nós é ministrada, nesses opera-se a vida, o fôlego, a vivificação do ser, sabendo nós isto, que tudo decorre da fé, que diz, eu criei, por isso é que eu falei, também nós cremos, por isso é que falamos sabendo, que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará
convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós. Sabemos tudo isso. E a minha pergunta a você é: o que do Evangelho de Jesus a gente pode provar e saber por experimentar, e experimentar por saber, que você tem desejado conhecer e experimentar? Nós estamos vivendo num tempo em que parece que todos esses desejos, todo esse romance de saber Deus, de conhecer Deus, de mergulhar em Deus, de com toda certeza dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Estou pleno, estou tomado. Dificuldades muitas, mas em todas as coisas eu sei o que é que me espera. E eu me recomendo aos homens, não nos meus títulos, não na minha capacidade filosófica, teológica, e Paulo podia até apelar para essas coisas, porque ele tinha de sobra, mas ele diz: eu considerei tudo isso bobagem, caca, refúgio, refúgio, tudo isso para conhecer o que excede a todo entendimento. A teologia habita o âmbito da compreensão. A experiência de Deus excede a todo entendimento. Aí ele diz e afirma: experimentando Deus, e nós nos recomendamos ao mundo, não dizendo: olhem para mim e vejam como eu fiquei rico, mas eu me recomendo ao mundo dizendo: pode olhar para mim, porque eu tenho tido paciência no sofrer, nas aflições, nas privações, nas dores, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, na falação, na confusão, nos trabalhos, nas noites sem sono, nos jejuns ou até na falta de comida, na pureza, na entrega, no saber, não para os homens, mas no saber de Deus, por Deus, em Deus, para o meu benefício e para aquilo que de mim faz bem aos outros, na longanimidade, que é a paciência relacional, na bondade, no Espírito Santo e na experiência e na prática do amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra, quando somos honrados, e por desonra, quando nos desonram, tanto faz. Ainda assim, eu me recomendo como ministro de Cristo, mesmo quando desonrado, mesmo quando infamado, ou mesmo quando sob boa fama, como enganador para muita gente que diz: esse é um enganador, mas eu sei que sou muito verdadeiro, ele diz, como um desconhecido, de gente que sabe que eu sou e finge que não está me conhecendo, mas eu sei qual é a deles. E, entretanto, os anjos, os principados e as potestades sabem de mim. Conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Foi o que disseram para os filhos de Seva, lá em Éfeso, quando os expulsaram aqueles demônios. Expulsaram os exorcistas, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos muitas vezes, mas sempre alegres estranhamente, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo,
mas possuindo tudo, sabemos. O negócio é saber e provar e viver. O que é que você sabe disso? Pode ser que você ainda não saiba, mas isso tudo começa com uma forte vontade de querer saber. E para querer saber, você tem que mergulhar sozinho. Essa é uma viagem que a gente não faz acompanhado. É um mergulho no abismo da sublimidade. É um catapultamento para as alturas mais elevadas do abismo da maior profundidade. É paradoxo em tudo, o tempo todo. Quanto mais sofre, mais glória. Quanto mais relativizado, mais absolutizado e mais validado por Deus. Quanto mais fraco e incapaz, mais capacitado, porque continua a ser do mesmo jeito. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. De modo que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Como disse Paulo no texto, que meu pai não conseguia nem repetir a frase de Paulo, porque ele mesmo tinha tido a experiência. Paulo diz: por isso nós nos alegramos e nos regozijamos na fraqueza, na tribulação, na opressão, na angústia, nos sofrimentos, sabendo que o poder de Deus se aperfeiçoa, cresce, quando eu não tenho arrogâncias a declarar a respeito de mim mesmo. Afinal, a excelência desse poder habita esse vaso de barro, todo barro, cracado. Mas se você pudesse olhar lá dentro, a riqueza de glória, e quando ela cresce em você, a certeza poderosa, que não interessa se puserem o Putin aqui na minha frente, se alguém ficar nervoso, será ele. Eu não. Putin é só o Putin. Coitadinho, ele só sabe brincar de arma nuclear e de ameaçar. Mas ele não sabe nada do que eu disse para vocês hoje aqui, nada. Tem medo de morrer. Se ele pudesse, ele se colocaria num tonel de criogenização para ficar congelado até haver uma ressurreição daqui a 200 anos. Medo de ir, não sabe. Esse Elon Musk pode me dar aulas sobre a Tesla, não o Tesla, mas a companhia Tesla. Porque do Tesla mesmo ele não sabe quase nada. Ele tem a grana e visão, mas esse universo interior sobre o qual eu acabei de falar com vocês, ele não sabe nada. Essa certeza de que você pode ser levado na presença de quem quer que seja no mundo. Você é um vasinho de barro, mas vai chegar sempre com uma excelência de poder, de força, de graça, de transcendência, de luz, de convicção, de raiz, de âncora, que ninguém tem na terra, a não ser que tenha em Cristo essa convicção. Isso pode ser seu. A gente foi chamado para viver assim. A gente não foi chamado para viver essa existência mambembe, e nem para falar, como eu fico vendo alguns pastores hoje em dia que perderam a fé. Tem um monte de pastor, gente boa, humanos, queridos, amados, mas que perderam a fé. Aí o melhor que eles conseguem dizer nessa hora é: eu estou nessa aposta em Deus. Eu ouço toda hora essa aposta em Deus. Eu tenho um amigo lá em Brasília que de vez em quando ele diz: não desistamos da nossa aposta em Jesus. Eu digo: mas cara, você ficou viciado nesse cassino da religião, não é?
Porque Jesus virou uma aposta para você. Eu não sei qual é o jogo que você joga, mas eu não estou apostando nada, eu já sou dono de tudo, cara. Eu tinha um outro amigo ali do Rio que outro dia foi tomar um café comigo, um ótimo teólogo. E um garoto culto, instruído, pouco religioso, o que é uma coisa boa, mas perdeu a fé. Então ele diz, eu preciso encontrar contigo de vez em quando, porque todo café que eu tomo com você renova a minha fé. E aí eu fico com mais força nessa aposta em Jesus. Eu digo, então não vou mais tomar café com você para ver se você se converte. E para de apostar em Jesus, por favor, não aposte não. Se você nunca viu um OVNI, aposte em OVNIs. Uma boa aposta, tem tantos milhões vendo. E esse que vos fala já viu 2 vezes. Eu não aposto em OVNI porque eu vi. Para você pode ser uma elucubração, para mim é uma concreção. Eu não estava na manhã da ressurreição de Jesus e criei, pelo testemunho de gente séria que lá estava e que deu a vida pelo que confessou, e eu criei, e teve um testemunho que atualizou o que eles pregaram e transformou o que eles pregaram numa palavra minha em mim, tanto quanto um dia foi deles neles, hoje é minha em mim. Mas não tem aposta, tem certeza absoluta. Muita gente apostando em Jesus. Quase tudo que tem sido feito em nome de Jesus tem sido feito na base da aposta. Quase tudo, gente. Você vê crente por aí, a igreja está crescendo, não, ela está inchando, é um cassino que está lotando de apostas, para ficar rico, para sentir menos dor no cotovelo direito, que os milagres de Jesus atingem no máximo hoje em dia o cotovelo e o tornozelo, mas não tem nada grandioso acontecendo, porque não tem nada de Deus acontecendo na vida de quase ninguém. Nós, no entanto, podemos saber. E eu vim aqui hoje de manhã conversando com essa singeleza com a qual eu converso com os meus netos lá em casa e com os meus filhos à mesa. Quando a gente faz nossas reuniõezinhas e eu digo, pois que todo mundo canta Beatles, canta Joe Cocker, canta Djavan, canta Caetano, que são os hinos lá de casa, são esses aí, né? O pessoal canta, agora o Caetano canta também com o meu querido filhão Kleber Lucas. Então, e aí quando acaba aquele momento devocional de louvor, e cada um que sugere uma música para cantar, levanta e explica no que aquela música o afetou. Aí é que você chora, que você vê como aqueles meninos que estão sendo criados na espiritualidade de Jesus e do Evangelho, mas sem o sinete da religião, fazem de todas as suas interpretações, chamadas seculares, realidades que chegam como dimensões espirituais dentro deles. Aí eu digo, e você, Mateus, por que você escolheu essa música? Aí ele disse, eu estava num dia assim, assim. Aí ele começa a contar o que a música fez nele, todo mundo chora, porque foi o que o Evangelho faria em qualquer um. Ele entendeu o Evangelho ouvindo aquela letra chamada secular. Aí depois eu prego, e assim sabemos. Deixa eu falar de uma palavra para vocês, recorrente em Paulo, ou qualquer outra coisa. Porque quanto mais eu converso assim, mais eu fico com certeza de que as coisas estão entrando profundamente em alguns. Falando daqui, eu já vi muitas lágrimazinhas rolando nos olhos de muita gente que está sentada aqui entre nós. Vi alguns se esforçando para não terem alguns soluços mais
fortes que estavam acometendo o coração, porque esse é um sintoma de que o potencial para você saber isso habita você. Basta que a gente queira mergulhar. É um voo sem paraquedas, mas sabendo que o chão nunca chega. E tem alguém que voa por debaixo e por cima, e você mesmo aprende a voar, e sobe com asas como águias, e corre e não se cansa, e caminha e não se fatiga. Sabemos disso. Eu peço ao Senhor Jesus que se manifeste doce e poderosamente presente entre nós nesta manhã, no coração de cada um aqui. E daqueles que depois vão ver a edição dessa conversa e vão se derramar na presença de Deus aos milhares. Essa coisinha que está acontecendo aqui vai salvar tanta gente. Eu vou ouvir tanta história, como de cada palavra, tanta história, de tanta graça. E quanto mais eu ouço o que o Evangelho faz, mais eu fico sabendo. De modo que você vai ficando tomado de uma certeza. Já não é aposta, nunca foi, sempre foi Deus. E essa fé, que em meninos é uma aposta, é uma tentativa, vamos ver se dá certo. Está dando tudo errado, eu perdi a esperança, mas vou fazer uma apostazinha em Jesus, a tal da fezinha nele, pode ser que dê certo. Mas na realidade, nós temos tudo para sermos as pessoas mais fabulosas da face da terra. E não é arrogância, é só porque sabemos que Ele mora aqui dentro de mim. Olha bem para mim que você vai acabar enxergando a Ele. Aí eu paro de bater, ele começa a bater de dentro para fora. Aí você samba. Porque o meu Deus dança, joga dados, faz um monte de coisas. Ele dá liberdade, ele joga dados também. Que foi o que o Einstein disse, eu não posso... Quando ele rejeitou a mecânica quântica, que ele tinha ajudado a descobrir, foi por causa da Spooky Science, que era aquela ciência de fantasmagoria. Uma das coisas que ele disse é porque aqui na mecânica quântica Deus joga dados, e no macrocosmos Deus não joga dados, e eu fui criado com o Deus que não joga dados. Então não era nem uma questão mais de ciência. O próprio Einstein encontrou a sua laje limitante no condicionamento adquirido, na teologia dentro da qual ele foi educado, e da cultura europeia, um Deus que não jogava dados. Mas na mecânica quântica, Deus joga dados e deixa os dados serem jogados. E no fim, todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente pode sair daqui com essa ambição, pelo menos. Ambição. Qual é a tua ambição? Eu só tenho, de fato, dia a dia, e foi a vida inteira. Houve um período em que eu confundi um pouco as minhas ambições, e foi o período que antecedeu o meu tropeço, o meu engano e o meu pecado. Mas logo, de novo, e mais do que nunca, eu foquei no foco de sempre, que só fica mais forte e intenso, numa única ambição. Porque eu aprendi com ele que
pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, e a ambição é escolher a boa parte, essa que jamais nos será tirada, em nenhuma circunstância, porque sabemos. Senhor Jesus, eu não estou aqui fazendo parte de uma doxologia, fazendo a oração de encerramento da minha fala. Tu sabes que entre nós não é assim. Eu estou falando contigo mesmo, falando com o teu Espírito que me habita e habita o coração de todo aquele que aqui crê, pedindo que tu acendas esse fogo, essa fé, que a gente saia do cassino da religião e se abrace com toda a veemência, se agarre e diga: eu não te deixarei. Não é se tu não me abençoares, é quanto mais me abençoares, mais danado ficarás, porque mais agarrado a ti eu estou, e é em ti que eu vou viver, e ninguém me separa do teu amor por mim, e nem de mim em ti, ninguém. Disso sabemos. Coloca essa convicção, essa paz, esse descanso que ajuda a gente a trabalhar melhor, a produzir mais, a não se embaraçar com os temas que os outros nos dão para viver e que não são teus temas para a nossa existência. Não permite que nós nos deixemos tematizar pela loucura dos outros, mas que o nosso coração se agarre com o invisível e beije a boca do Eterno e seja parido todo dia no ventre do Todo-Poderoso. Faz isso na minha vida, na vida da minha mulherzinha amada, na vida da minha ex-mulher que está dodói hoje com Covid, abençoa a Aldinha, na vida dos filhos que nós temos, que tu me deste, dos 2 casamentos. Te peço que tu faças isso na vida dos meus netinhos, que eles cresçam para te conhecer melhor, diferentemente das histórias que tivemos. Faze-os te provarem nas histórias das suas próprias vidas. E obrigado, Senhor, porque ninguém vai se perder. Todos estão em Ti. Não há espaço na nossa mente para nenhuma concessão a nenhum tipo de perdição, de desvio, de desencontro. Tudo é meramente circunstancial, tudo é apenas uma fase, mas é de Ti que já veio e já está dita, inapagavelmente falada, a última palavra desse que ressuscitou dos mortos e que está entre nós, e que nos diz que passará o céu, passará a terra, passará essa ordem de coisas, mas essa palavra jamais há de passar. Ela é eterna nos céus. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Meu querido amigo,